O senhor acha que esses questionamentos da oposição com o pacote anti-Janja em relação ao pé de meia podem ensejar um pedido de impeachment contra Lula? Ou o senhor acha que também fica só no campo do discurso? Não, vamos lá. Eu protocolei, né, uma denúncia, um pedido de impeachment contra o presidente da República por causa da criação do orçamento paralelo, do qual o pé de meia faz parte. Mas em relação ao orçamento paralelo, o que o governo está fazendo e por que isso é grave, né? Não só em relação ao pé de meia, mas em relação a outras políticas que estão tão dispersas que a gente não consegue ainda ter a consolidação de todas elas. Mas o que o governo faz é o seguinte, né? Ele cria um fundo privado, né? Tira dinheiro do tesouro, tira dinheiro do orçamento público e lança nesse fundo privado como se fosse despesa de capital, como se fosse investimento, como se não fosse despesa corrente, como se fosse uma coisa que eu vá gastar naquele momento e que eu não precise gastar nunca mais. Né? Como se fosse investimento, a construção, por exemplo, de uma rodovia. Mas não é. É uma despesa corrente. Ele lança no fundo para maquiar as contas públicas, para fazer parecer que aquilo é investimento quando é despesa corrente. E por que o governo faz isso? Para violar uma regra constitucional que é a regra de ouro, que impede que o governo tome dinheiro emprestado para fazer despesa corrente. Ou seja, o governo só pode tomar empréstimo se for para investir. Eu só posso endividar as futuras gerações, se for para eu construir uma estrada, uma rodovia, uma ferrovia, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, que vá beneficiar as futuras gerações. Eu não posso comprometer, né, os nossos filhos, os nossos netos, com um benefício que só vai ser usufruído pela nossa geração. Esse é o princípio da regra de ouro da Constituição. E ele está usando esses fundos privados para burlar, porque aí ele toma empréstimo, lança como despesa de capital e gasta todos os anos como despesa corrente no pé de meia. Isso é gravíssimo, assim. Isso, assim, em qualquer país europeu, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, nos Emirados Árabes, era assim. E o sujeito sendo preso. Seria crime de responsabilidade? Sem dúvida nenhuma. Quem seja o impeachment, né? Então, e mais do que eu coloquei, né? Em qualquer país sério, democracia séria, né? Não só um crime de responsabilidade, mas seria também um crime comum. O Procurador-Geral da República já estaria em cima do presidente, pedindo prisão do presidente da República, pedindo para a Câmara iniciar, né, um processo de afastamento do presidente. Mas, como a gente está no Brasil em que o absurdo é uma coisa que se tornou corriqueira, as coisas passam como se não tivessem valor, né? O senhor prevê alguma medida nesse sentido? Não, o que a gente precisa agora é fazer, a denúncia está protocolada, o que a gente precisa agora e você já tem o relatório do Tribunal de Contas da União mostrando que o gasto é ilegal, né? Inclusive, acho errado o Tribunal de Contas da União abrir prazo para o governo regularizar o gasto. Porque está irregular, ele precisa ser punido pela irregularidade. Não tem negociação política com o Tribunal de Fiscalização, né? Ainda mais um tribunal vinculado ao Poder Legislativo. Mas, enfim, foi feito o relatório, está atestada a irregularidade do gasto, assim como a pedalada foi atestada também pelo Tribunal de Contas da União na época do impeachment da Dilma. Agora, também essa manobra foi só no caso do pé de meia, mas tem outros fundos, mas foi no caso do pé de meia atestada pelo Tribunal de Contas. Falta agora a mobilização popular para que a Câmara seja arrastada, porque isso até é uma lei da física, né? O status, né, a tendência, né, dos corpos é sempre a inércia, é sempre permanecer ou parado, permanecer em movimento, é sempre manter o status quo, né? Então, para ter uma mudança de regime, para ter uma queda de presidente da República, você precisa empurrar o Congresso Nacional ladeira acima para que ele, sentindo a pressão popular, veja que não tem mais condição de manter aquele governo, como nós fizemos com a Dilma. Bolsonaro joga isso no lixo quando ele pega toda a mobilização popular e transforma num palanque para ele. Então o senhor acha que está descartada a possibilidade de acontecer com Lula? Eu acho muito difícil.